Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral e a procuradora do Ministério Público junto a este tribunal, designada para esta sessão, doutora Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta a 34ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausentes os conselheiros substitutos Cláudio Augusto Canha, por motivo de férias, e Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 33, referente à sessão do dia 30 de agosto de 2016. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Eu comunico sobre estamentos, são 2 processos, um na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ato de inativação 948-125-14, e na Diretoria de Contas Estaduais, atual Coordenadoria de Fiscalização Estadual, processo de admissão de pessoal 40.330416. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente. Pois não? Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Só para comunicar que deferiu o sobrestamento do ato de inativação 33.29.77.15 na Coordenadoria de Fiscalização de Atos e Pessoal. Está anotada a comunicação de vossa excelência. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com um processo de tomada de contas extraordinária 624129/15, que é comunicação de irregularidade decorrente de apontamento realizado por meio de procedimento de acompanhamento remoto em face do município de Umuarama, tendo como objeto a realização de despesas com juros e ou multas pelo recolhimento intempestivo das contribuições sociais ao INSS no exercício financeiro de 2014. No contraditório, o senhor Moacir Silva, prefeito do município, em síntese, alega que inexiste ato de improbidade administrativa no caso em exame, eis que não houve comprovação de má-fé, enriquecimento ilícito, apropriação indébita de valores, pois o município amargou, no exercício de 2013, os prejuízos e reflexos da frustração das receitas próprias, IPTU e ISS, da redução acentuadíssima dos repasses dos governos estadual e federal. Aponta que foram tomadas medidas para garantir o bom andamento das contas do município, as quais resultaram num acréscimo de receita de 19,6% no exercício de 2014, com redução das despesas em 0,49%, o que correspondeu a um resultado superavitário dos recursos livres no valor de R$ 928.059,10. Afirma que o recolhimento de juros e multa em decorrência do atraso do recolhimento do INSS devem ensejar irregularidades nas contas, desde que não haja justificativa e comprovação das razões que acarretaram o atraso. Cita acórdãos desse tribunal, principalmente o 545-14, relator, o conselheiro Fernando Guimarães. A Coordenadoria de Fiscalização conclui, diante da natureza antieconômica do pagamento de juros e multas ao INSS, pela manutenção da irregularidade, com aplicação da multa e ressarcimento integral do dano ao erário. Assevera que o apontamento preliminar indicou o pagamento no ano de 14 de R$ 117.023,66, com juros e multas, pelo recolhimento intempestivo das contribuições sociais ao INSS. O Ministério Público, no parecer 1218/16, corrobora com a unidade técnica. Nosso voto. Cumpre salientar que este relator, ao analisar as manifestações tecidas pela unidade técnica e Ministério Público, solicitou àquela, através do despacho 1354, novos esclarecimentos acerca da real situação financeira do município, destacando se era possível identificar se na época os recursos arrecadados eram insuficientes para cumprir com as obrigações contraídas.
A unidade técnica, pela informação 788/16, identificou que, de fato, a municipalidade, no exercício de 2013, enfrentou severas dificuldades financeiras, encerrando aquele período com um déficit de R$ 1.815.694,50. Diante dessa situação fática, no que tange aos possíveis danos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS, cujo valor somou R$ 117.023,33 no exercício de 14, entendemos que assiste razão parcial às justificativas apresentadas pela parte. Muito embora, em nossa avaliação, as alegações da parte quanto à queda na arrecadação, a receita cresceu apenas 4,30% em relação ao mesmo período de 2012, abaixo do índice da inflação de 5,91% para o exercício de 2013, não seja motivo suficiente para a exclusão da irregularidade do item, já que era obrigação do gestor contingenciar suas despesas de acordo com a receita, nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal, vejo que, ao menos, a determinação de devolução dos valores pode ser afastada. Isto porque os valores apontados pela unidade técnica são relativos a juros de mora cobrados pelo INSS em razão do atraso nos repasses das contribuições, situação que, pelo que consta dos autos, foi a lei e a vontade do administrador, e muito embora possa suscitar possíveis danos, o mesmo era desassociado de qualquer enriquecimento ilícito das partes, ensejando, a meu juízo, o afastamento da determinação de restituição de valores. Ressalto-se que, diante das comprovadas dificuldades financeiras enfrentadas pela municipalidade no exercício de 2013, esta Corte, em processo semelhante, já se posicionou pela conversão em ressalva do item, afastando a devolução dos valores envolvidos. Aspas. Diante da constatação de que os recursos arrecadados eram insuficientes para cumprir com as obrigações contraídas, fecha aspas. O órgão técnico opinou pela conversão em ressalva do referido item. O acordo é 4757. Relator conselheiro Ives Linhares. Frisa-se que o município adotou medidas para controlar o déficit orçamentário, como a limitação de empenhos e diminuição das despesas, ensejando um crescimento da receita no exercício de 2014 da ordem de 19,60%, considerando-se ainda que, ao que consta, os débitos previdenciários foram parcelados e estão sendo devidamente pagos. Aí eu trago decisões do STJ, nesse sentido, decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de tribunais de contas de estados, todos nesse sentido. Concluo. Assim sendo, voto pela procedência parcial da presente tomada de contas extraordinária para fins de converter em ressalva despesas com juros e multas em decorrência do pagamento em atraso, aplicando-se a multa prevista no 87, inciso 4º, alínea G da Lei Complementar 113. Recomenda-se ainda que o município de Umuarama realize melhor planejamento orçamentário e financeiro para evitar atraso no pagamento de suas obrigações previsíveis e ordinárias, mesmo face à frustração na arrecadação das receitas municipais. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 75, 45, 44, 12. Prestação de contas de transferência voluntária em razão de repasse efetuado pela Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, à Associação Comunitária de Apoio ao Centro Ponta Grossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geni de Jesus Souza Ribas, convênio 10/11, com vigência de 3 de janeiro do 11 a 3 de janeiro do 12, direcionada ao desenvolvimento global da pessoa surda, sua inclusão social e o respeito às suas diferenças. Cabe salientar que o processo em análise se refere apenas aos repasses do exercício financeiro de 2012, no total de R$ 11.699,
A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. O Ministério Público só pela ressalva. A nossa proposta é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. É a proposta. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 12.615613, prestação de contas da Secretaria da Educação, fase de transferência à PAI de Ipiranga, no valor de R$ 263.899,50, direcionado ao fornecimento da educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. A Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade, ante a existência de saldo contábil após a fim da vigência do convênio, com ressalvas e recomendações. Indica ainda recolhimento parcial dos recursos repassados solidariamente pela tomadora e por seu responsável à época do repasse, José Carlos Della Bianca, presidente da tomadora, no valor de R$ 22.785,21. E ainda impõe ressalvas e recomendações. O Ministério Público, no parecer 6591/16, acompanha a unidade técnica. Nosso voto, afirmamos que, no que tange a existência de saldo contábil após o fim da vigência do convênio, as partes acostaram documentação aos autos, porém, não justificam a razão pela qual permaneceu um saldo contábil de R$ 22.785,21, em contraposição a um saldo bancário de 0 centavo de real, permanecendo irresoluta a irregularidade. As partes sequer trouxeram justificativas acerca da relevante diferença entre os valores envolvidos. Ao permanecerem silentes, deixaram de atender à solicitação desta Corte e não sanaram a irregularidade em tela. Diante dessa incerteza, primando pelo bom senso e pela transparência dos atos do convênio, entendo imperiosa a determinação pelo ressarcimento da quantia indicada como saldo contábil. Saliente-se ainda que, apesar de se tratar de uma avença de caráter continuado, seria impossível a determinação para a realocação desse saldo para o exercício subsequente, por não se tratar de saldo financeiro. É saldo contábil. Assim, acompanha a instrução, propõe a irregularidade da presente conta de transferência voluntária, realizadas pela Secretaria de Estado de Educação e a PAI de Ipiranga, de responsabilidade de Flávio Arnes, secretário, e José Carlos Bila, presidente da tomadora, em razão da existência do saldo contábil. Propõe ainda recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor de R$ 22.785,21, devidamente corrigidos de forma solidária pela PAI de Ipiranga e por José Carlos Della Bianca. Ressalva e recomendação. É a proposta. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 12.656313, prestação de contas de transferência da Secretaria de Educação à PAI de Ortigueira, direcionado ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. O processo em análise se refere unicamente a repasse efetuado no exercício financeiro de 2012, no valor de R$ 88.586,90, em conjunto com o montante de R$ 14.066,90, alusivo ao saldo remanescente dos repasses analisados nos autos de prestação de contas número 15936712. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalva e recomendações. O Ministério Público discorda, entende que as recomendações propostas são casos de ressalva. A nossa proposta, senhor presidente e demais integrantes do plenário, é pela regularidade da prestação de contas,
propondo ressalva e recomendações. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O 17.80.10.14, prestação de contas do município de Maringá, o Instituto Miraí Kodokan, Caminhos para o Amanhã, com vigência de 14/6/13 e 31/12/13, no valor de R$ 102.180, direcionado à promoção da prática esportiva de judô. A coordenadoria pela regularidade com recomendações, o Ministério Público discorda em parte, entendendo ser caso de ressalva e de aplicação de multa do 87.4, a linha G, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Com o parágrafo 4º da Lei Complementar, faltou um artigo aí, né? Tem mais um artigo aí que deve ser acrescentado. Do exposto, voto pela regularidade da presente prestação de contas com recomendações. Regularidade com recomendações. Matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas anual, Câmara Municipal de Cerro Azul, exercício de 2014. Caminhados pelo seu presidente, Josenei Raab. A coordenadoria municipal é pela irregularidade das contas, uma vez que deixou de apresentar no prazo fixado em ato normativo deste tribunal as informações a serem disponibilizadas em meio eletrônico e seus diversos módulos, aplicando as multas previstas no 87.3b e do parágrafo 4º do artigo 87 da 113. O Ministério Público também é pela irregularidade, corroborando com a conclusão da coordenadoria. No nosso voto, esclarecemos que o responsável pelas contas da entidade deixou de apresentar justificativas e de remeter a essa Corte de Contas os dados destinados ao Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal, SIM-AM, referente ao exercício de 2014, em desobediência ao estabelecido no artigo 7º da Instrução Normativa número 104. Assim, considerando que sem as referidas informações não foi possível realizar a análise dos aspectos financeiros, patrimoniais da Lei Complementar 101, além de outros aspectos legais e de controle interno, entendemos que cabe a irregularidade com a aplicação ao gestor de multa do 87.3, parágrafo 4º da nossa Lei 113. Ainda entende-se por aplicar multa prevista no 87.3b da mesma lei por deixar de apresentar os dados eletrônicos do sistema SIM-AM. Assim, acompanhamos a COFIN, somos pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Cerro Azul, 2014, de responsabilidade seu presidente, Josenei Raab, em razão do não encaminhamento dos dados do Sistema de Informações Municipais SIM-AM. Por fim, determina-se a aplicação ao gestor responsável, Josenei Raab, das multas previstas no 87.3b e 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, em decorrência do não encaminhamento dos dados do SIM-AM e pela irregularidade das contas. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho alguns processos, senhor presidente, alguns processos que eu vou fazer o relato agora em bloco. Todos eles têm instrução, parecer pela regularidade e a proposta de voto do relator também pela regularidade. São eles: 26.659115, Câmara Municipal de Diamante do Norte, exercício de 2014. 17.34.14.16, Câmara Municipal de Janiópolis, exercício de 2015. 19.82.39.16,
Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, exercício de 2015. 20.62.90.16, Câmara Municipal de Reserva, exercício de 2015. 23.43.83/16, Câmara Municipal de Pitanga, exercício de 2015. 23.46.77/16, Câmara Municipal de Santa Mônica, exercício de 2015. 24.42.22, Câmara Municipal de Moreira Salles, exercício de 2015. 24.52.70/16, Instituto de Previdência do Município de Cantagalo, exercício de 2015. 25.27.64/16, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva, exercício de 2015. 26.34.80, Câmara Municipal de Cianorte, exercício de 2015. 26.60.64/16, Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, exercício de 2015. Todos eles, senhor presidente, como já disse, repito, acompanhem instruções, né, e pareceres, que são todos pela regularidade, e proponho, então, em todos eles, a regularidade. Estão em discussão os processos anunciados por Vossa Excelência. Em votação. Aprovados os votos. Senhor presidente, era a pauta, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro, senhora secretária, inicio pelo processo 67.54.32.15. Trata-se de procedimento de alerta em face da execução de despesas em percentual superior ao limite permitido para a despesa total com pessoal no município de Andirá. O fim opinou pelo encerramento do feito, visto ter se tornado ineficaz a expedição de alerta relativo ao exercício 2013, mormente com ausência de indicação de irregularidade quanto da análise da respectiva prestação de contas do exercício em questão. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica. Diante do exposto, tendo em conta a adoção do critério de não emissão de novo alerta quando a permanência da situação apurada por essa Corte ou da diminuição do percentual despendido, acompanho os opinativos e voto pelo encerramento dos autos. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 46.830916, vou solicitar adiamento. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo 58.451116, trata-se também de procedimento de alerta ao município de Guaraqueçaba, em face de execução de despesas em percentual superior a 95%, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/15. Ofertado contraditório, o Poder Executivo Municipal não contestou a aludida situação, embora tenha argumentado diversos fatores que contribuíram para o aumento. O Ministério Público de Contas opinou pela expedição do alerta e, assim, ao voto do relator pela expedição do alerta. A matéria está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 12.94.90.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, celebrada em Secretaria de Estado de Educação e município de Alto Pequiri, tendo por objeto o transporte escolar para alunos da rede estadual. A COFIT concluiu pela regularidade das contas com ressalvas e recomendação, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ante o exposto, acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas, ressalvando a realização de despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e o fato de o termo de cumprimento de objetivos não ter sido emitido pelo fiscal responsável pela transferência, além das recomendações sugeridas. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 30.91.54.16, trata-se de pensão por morte de servidor do município de Curitiba, senhor Jorge Luiz Ribeiro. A COFAP constatou, via sistema SIAP, a existência de outros processos de pensão
em que figura como interessado o mesmo servidor, junto à mesma entidade, com beneficiários distintos dos constantes nesse processo. Frisou que o ente autuou em um processo de pensão para cada beneficiário do mesmo servidor. Ao final, opinou conclusivamente pelo encerramento do processo. O Ministério Público corrobora o posicionamento da COFAP, não se opondo ao encerramento do protocolado. Faço o exposto, tendo em vista a inclusão da beneficiária Loriane Ribeiro no processo 1807-2016, compartilho as manifestações aradas e voto pelo encerramento do presente processo. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 31.92.81.16 tratam os presentes autos do exame da legalidade de pensão por morte de servidor do município de Curitiba, senhor Tadeu Jacob Odara. Da mesma forma que no expediente anterior, verificou-se a duplicidade de processos, sendo as manifestações uniformes pelo encerramento da presente. Faça o exposto, tendo em vista a existência do processo 95.27.34.14, com o mesmo objeto, voto pelo encerramento do presente processo. Em discussão, votação, aprovado. Processo 39.89.80.16. Trata-se de admissão de pessoal efetuada pelo município de Mariluz, cujo processo ingressou nesta Corte para fins de registro anteriormente à implementação do CIAP. A COFAP, após análise dos autos, com escopo reduzido, manifestou-se pelo registro dos atos admissionais. O Ministério Público de Contas opinou pelo retorno dos autos à unidade técnica para instrução analítica do expediente à luz dos requisitos constitucionais e regulamentares vigentes à época dos fatos e, alternativamente, pela negativa de registro dos atos admissionais. Com base nos procedimentos que já apreciaram a matéria, acompanho a COFAP e voto pela legalidade e registro dos atos em questão. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 53.620716 traz a admissão de pessoal por meio do processo seletivo simplificado para contratação temporária de agente de controle e combate a endemias, efetuado pelo município de Umuarama. Mediante a petição intermediária 6135-2016, a municipalidade requeriu o encerramento dos autos, uma vez que o cargo ofertado pertence ao Fundo Municipal de Saúde e que, diante disso, instaurariam outro processo de admissão. Faça o exposto, acolho o pedido formulado e, compartilhando da manifestação do Ministério Público, voto pelo encerramento do presente processo. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 20.10.07.15, eu vou solicitar a retirada de pauta, senhor presidente. Retirada de pauta conforme solicitação de Vossa Excelência. Relato a seguir os seguintes processos de prestação de contas anual. 16.67.32.15, Câmara Municipal de Pato Branco, exercício 14. 23.00.23.15, Câmara Municipal de Douradina, exercício 14. 25.92.42.15, Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, exercício 14. 21.72.68.16, Câmara Municipal de Santa Lúcia, exercício de 2015. 25.92.70.16, Câmara Municipal de Iguatu, exercício de 2015. As manifestações da unidade técnica do Ministério Público foram favoráveis à regularidade das contas e, neste sentido, também ao voto do relator pela regularidade das contas nos 5 protocolados. Que estão em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 27.13.62.14 trata os autos de prestação de contas do município de Boa Esperança relativos ao exercício 2013. Após o contraditório, a CONFIN considerou saneadas 4 das 5 restrições inicialmente detectadas. Relativamente às diferenças nos registros de transferências constitucionais, notadamente na composição do Fundo de Participação do município, destacou a unidade técnica, que esta persistiu, apesar das retificações incertas na contabilidade e lançamentos no sistema da entidade, resultando na nova diferença de R$ 118.309,48. Oportunizado o novo contraditório, a entidade reitera a argumentação anteriormente trazida, aduzindo que no mês de junho o valor escriturado na sua contabilidade é o mesmo constante do extrato bancário do Banco do Brasil.
Em derradeira apreciação, a COFIN destacou que, apesar dos valores constantes do livro diário de arrecadação estarem em conformidade com o extrato do Banco do Brasil, os dados encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no sistema SIM-AM, se apresentam diversos. Assim, entendeu subsistir, para todos os efeitos, a irregularidade do ponto sugerido, consequente irregularidade das contas com a aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou o opinativo técnico. É o relatório, o voto. Nota-se que a diferença nos registros de transferências constitucionais sobre a composição do FPM foi devidamente atualizada, conforme se observou ao longo da instrução processual. No entanto, houve nítido desnível entre os valores apresentados no sistema do Banco do Brasil e o remetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná via SIM-AM, o que ensejou a necessidade de esclarecimentos complementares. Ocorre que a unidade técnica atestou à peça 82 que o valor divergente está em conformidade com o extrato do Banco do Brasil, tendo a discrepância se dado na alimentação do sistema SIM-AM em valor a menor, evidenciando um erro formal, inapto a gerar a irregularidade das contas. Nesse sentido, destaco o precedente consubstanciado no acórdão 3312/16 da segunda Câmara e a posição vencida no acórdão de parecer prévio 3216 da primeira Câmara. Destaque, considerando que a discordância de valores observada no mês de junho de 2013 se revela como mero erro formal, constante dos dados do SIM-AM, diviso dos opinativos da COFIN e Ministério Público, e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando as diferenças contábeis na composição da cota-parte do Fundo de Participação do município. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 28.12.36.14, trata os autos de prestação de contas do prefeito municipal de Fernandes Pinheiro, relativos ao exercício de 13. A COFIN opinou pela emissão de parecer prévio de regularidade com ressalva das contas, em razão da função de assessoria jurídica ter se realizado de maneira contrária ao prejulgado número 6. O Ministério Público de Contas acompanhou o opinativo técnico. Compulsando os autos, denota-se que a única restrição não regularizada ao longo da instrução se refere à função de assessoria jurídica, que se manteve de forma contrária ao prejulgado número 6. No entanto, restou esclarecido que a municipalidade regularizou a situação com a realização de concurso público, tendo nomeado o candidato para o cargo de advogado no exercício subsequente, de modo que comungo do entendimento da COFIN e do Parquê de Contas e converta a impropriedade em ressalva. Assim, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva da prestação de contas do município de Fernandes Pinheiro, relativas ao exercício 2013, de responsabilidade do senhor Osiel Neivert. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com prestação de contas de transferência, processo 123.645.13, da Secretaria de Estado de Educação, a APAE de Agudos do Sul, que teve por objeto a oferta de educação básica na modalidade de educação especial. DAT opinou conclusivamente pela regularidade, ressalvando a extrapolação dos valores previstos no plano de trabalho, sem prejuízo de recomendação pelas falhas de natureza formal. O Ministério Público acompanha e esse também é o voto, pela regularidade, com ressalva e recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 124.501.13, também da Secretaria de Estado de Educação, transferência ao Instituto Londrinense de Instrução e Trabalho para Cegos, que teve por objeto recursos para oferta de educação básica na modalidade de educação especial. A exemplo do processo anterior, DAT opina pela regularidade, ressalvando extrapolação no plano de trabalho e recomendações. Nesse sentido, é o parecer do Ministério Público e o voto que apresento, que está em discussão. Em votação, aprovado.
Processo seguinte, 161-15614, esse do município de Paranavaí, transferência à Associação de Pais, Mestres e Funcionário do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Madalena Fernandes de Souza, que teve por objeto fomentar atividades realizadas pela instituição. DAT opinou conclusivamente pela regularidade, ressalvando a falha da inserção do objeto do convênio do CIT, sem prejuízo de recomendação. O Ministério Público é nesse sentido. Eu entendo que a ressalva proposta pela unidade técnica e pelo Ministério Público em relação à falha de inserção do objeto no convênio pode ser afastada e convertida em recomendação, uma vez que se trata de simples inconsistência na alimentação do referido sistema e, como bem ponderado pela própria DAT, é possível constatar que o montante de despesas executadas está, em linhas gerais, consistente com o total dos repasses, com claros sinais de perfeita sintonia com o plano de aplicação e alinhadas com o objeto do convênio, bem como que os elementos constantes dos autos convergem para a conclusão de que a finalidade da parceria foi alcançada sinteticamente, ratificada no termo de cumprimento dos objetivos, além de não ter sido identificados indícios de prejuízo à execução do objeto ou de dano erário à inexistência de danos. Dessa forma, tendo que podem ser relevadas as demais falhas, motivo pelo qual o voto com essa ligeira discordância é pela regularidade com recomendação sem a ressalva. Que está em discussão, votação, aprovado. Tem um processo de admissão de pessoal, 355-22711, do município de Santa Helena, que trata de admissão de pessoal por prazo indeterminado, teste seletivo 3/2009, para provimento de empregos públicos nos cargos de agente comunitário de saúde, agente de endemias, dentista, enfermeiro e médico do Programa Saúde da Família, PSF. Análise conclusiva. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pela legalidade e registro, com determinação para que seja alimentado o SIM-AP corretamente com os dados dos admitidos, sob pena de aplicação de multa. Ministério Público acompanha a instrução pela legalidade e registro, entretanto, considerando que, diz o Ministério Público, após a decisão proferida na ADI 2135, não é permitida a dualidade de regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual pugnou pela expedição de determinação à municipalidade para que, no prazo de 90 dias, comprove o envio de projeto de lei ao Poder Executivo propondo a transformação dos atuais empregos públicos previstos na Lei Municipal 2048 de 2010 em cargos estatutários, em observância à referida decisão do Supremo. Eu acompanho a instrução e o parecer com relação à legalidade e registro e a determinação para a correção dos dados do SIM-AM. Entretanto, eu deixo de acolher a determinação do Ministério Público. Eu entendo que essa matéria ainda é polêmica com relação à uniformidade do regime dos servidores públicos e, especificamente nesse caso, temos casos de contratações para o Programa Saúde da Família em que o regime é efetivamente o obrigatório, o CLTista, conforme efetivamente foi decidido pelo município. E até eu, no meu voto, eu trago uma extensa fundamentação e lembro de manifestações do Ministério Público em processo de consulta ainda em trâmite, em que justamente ele impugnou a possibilidade dessa conversão. Então, me parece que a matéria ainda é polêmica, de modo que não me parece conveniente incidentalmente propor neste processo essa determinação, sem prejuízo, evidentemente, que após amadurecida essa questão nas consultas que estão sendo respondidas, que seja dado outro tratamento. Então, por hora, eu deixo de atender a determinação proposta pelo Ministério Público, entendendo, portanto, pela legalidade e registro das admissões, apenas com a determinação de correção dos dados do SIM-AP. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Processo de servidor do Tribunal, 655-494-16, interessada Luciana dos Reis Braga, que solicita averbação do tempo de contribuição e serviço prestado à iniciativa privada, sob o regime de INSS, nos períodos descritos. Diretoria de Gestão de Pessoas informa que a data da nomeação da servidora, quando entrou em serviço, em exercício de suas funções, não tendo constado em seus assentos funcionais o período de contribuição referido, o qual perfaz 3 anos, 10 meses e 16 dias. Ministério Público e Diretoria Jurídica manifestaram pela
possibilidade de se computar os tempos de contribuições prestados à iniciativa privada ao regime geral de previdência social, para efeitos de aposentadoria. Dessa forma, acompanhando as manifestações uniformes, o voto é pelo deferimento do pedido, a fim que seja averbado neste tribunal para fins de aposentadoria o tempo de serviço e contribuição prestado junto à iniciativa privada no período de 2 de maio de 91 a 29 de fevereiro de 92 e de 15 de julho de 92 a 1º de agosto de 95, totalizando 3 anos, 10 meses e 16 dias. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Outro processo de servidor do Tribunal, 67481216, interessado Joanildes Costa Rocha, que requer a averbação do tempo de serviço, também prestado à iniciativa privada, sob o regime geral do INSS, nos períodos descritos. Diretoria de Gestão de Pessoa informa a data da nomeação e exercício no cargo, constatou, entretanto, que já está averbada na ficha funcional da servidora para todos os efeitos legais o tempo de serviço e contribuição referente ao exercício de cargo em comissão junto a esse Tribunal de Contas, que perfaz 1 ano, 6 meses e 8 dias, de acordo com a Resolução 507 de 94. Em relação aos demais períodos, entretanto, conforme se extrai da certidão de tempo de serviço, verificou a unidade que não consta dos assentos funcionais da servidora, motivo pelo qual opinou pela averbação desses tempos de serviço. Diretoria Jurídica e Ministério Público corroboram a instrução. Me parece que realmente o caso é de procedência parcial do pedido, deve ser descontado, evidentemente, o pedido já averbado do exercício de cargo e comissão perante este mesmo tribunal, de modo que o voto é pelo deferimento parcial do pedido, a fim de que seja averbado neste tribunal para fins de aposentadoria o tempo de serviço prestado junto à iniciativa privada, 15 de janeiro de 79 a 12 de janeiro de 80, 1º de setembro de 80 a 15 de setembro de 80, 1º de outubro de 80 a 27 de março de 81 e 1º de junho de 81 a 1º de março de 82, totalizando 2 anos, 3 meses e 11 dias. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Tenho a seguir prestação de contas anual, processo 25469015, da Fundação Hospitalar da Fronteira de Pranchita, responsável Jocilei Fernanda Faquinello, exercício 2004, juntamente com o processo seguinte, 169-190-16, da Câmara Municipal de Brasilândia do Sul, responsável a senhora Maria Auxiliadora Medeiros, exercício de 2015. Em ambos os casos, eu acompanho as manifestações uniformes da DCM e Ministério Público pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovados. Tenho a seguir outros processos também de prestação de contas anual, 178-769-16, Fundo Municipal de Defesa Civil, em que constam como responsáveis em épocas sucessivas o senhor Osíris Pontoni Clamas, Antônio Rudolfo Hanauer e Wanderson Lima Cubas. Todos eles responsáveis por esse fundo. Eu acompanho as manifestações uniformes da DCM e do Ministério Público pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Da mesma forma, 263-235-16, do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, também houve o exercício da presidência pelo senhor Aldo Fernando Klein Nunes e Marcelo Franco Munareto, no exercício de 2015. Também acompanha as manifestações uniformes da DCM e Ministério Público pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Creio que a minha pauta está atendida, deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 20 de setembro, terça-feira, 14 horas, no horário regimental, a 35ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a presente.